O Edward Cullen, que tem 17 anos e é lindo, estuda numa escola do noroeste americano, no estado de Washington, e é um vampiro. Pois bem, esse rapaz se apaixona perdidamente por uma menina que não é vampira, que é a Bella Swan. Vai demorar um pouquinho até a Bella juntar todos os pedaços e entender que aquela pele fria, aquela palidez, aquela mania de fugir quando faz sol, de nunca comer, de nunca beber, significam que o Edward é um vampiro. You're impossibly fast and strong. You gotta give me some answers. I'd rather hear your theories. I have considered radioactive spiders and kryptonite. It's all superhero stuff, right? What if I'm not the hero? What if I'm the bad guy? Mas isso não vai detê-la e nem a ele. Bom, Crepúsculo é, primeiro, um sucesso editorial impressionante nos Estados Unidos. Uma série de 4 livros, 13 milhões de exemplares vendidos só lá, e o filme que adapta o primeiro episódio, justamente chamado Crepúsculo também, é um sucesso na bilheteria americana. O que é engraçado, ele prega a virtude, a castidade e a paciência. A paciência de esperar não só pela pessoa certa, mas pela hora certa. So I just want to try one thing. Então, quem acha que os adolescentes não são românticos, uma notícia, pelo menos uma parte deles ou delas, é sim super romântico. Porque é isso que o filme é. Não é nenhuma obra-prima, não recomendaria ele para ninguém, por exemplo, que goste do Nosferatu, do Murnau ou do Herzog, ou do Drácula, do Coppola, mas é um filme de vampiros apaixonados na adolescência, feito para o público dessa idade, 11 a 16, 11 a 17 anos mais ou menos, e que, visto nesses termos, até que se sai muito bem. My family, we're different from others of our kind. A direção é da Catherine Hardwicke, que fez Aos 13 e Os Reis de Dogtown, 2 filmes ótimos, e que aqui fez um trabalho bem menos engajado nos dramas da adolescência que ela costuma retratar. Mas, nem por isso, menos cativante, eu acho, para esse público. Então, veja só que surpresa, os adolescentes de hoje não estão interessados só em ficar, em contar com quantos ficou e essa coisa toda. Uma parte deles, pelo menos, continua sonhando com aquela coisa mais antiga de todas, que é o verdadeiro amor. You're faster than the others, but not stronger. I'm strong enough to kill you. Numa cotação dos 4 filmes da saga Crepúsculo, eu diria que o primeiro, Crepúsculo mesmo, doce, super romântico, simplesinho, mas eu entendo por que a meninada ficou louca com ele. O terceiro, Eclipse, é de longe o melhor deles para mim. As long as we get to kill some vampires. Tem ação, tem perigo, tem um certo erotismo, tem um risco ali que os outros não têm. Amanhecer é meio mais ou menos. The fetus isn't compatible with your body. It's too strong and fast growing. It's crushing you from the inside out. Your heart will give out before you can deliver. E Lua Nova é o mais fraco deles. Lua Nova é o filme em que aparecem os vampiros europeus seculares, decadentes, né? Os Volturi. E tem um grande ator fazendo o líder dos Volturi, que é o Michael Sheen. Tem a Dakota Fanning, que é uma boa atriz, fazendo uma das integrantes do clã também. Mas o fato é que isso tudo fica tão cafona. A direção de arte sempre foi um problema de Crepúsculo. E nesse filme em que ela é chamada a mostrar mais serviço, não dá certo. O Michael Sheen, ele próprio disse que quando ele se viu com aqueles olhos vermelhos de vampiro, ele achou que na verdade ele ficava parecendo muito um coelho, e eu concordo. E a Dakota Fanning ficou tão travada com a ideia de interpretar uma vampira europeia, sendo ela tão americana, que a menina parece que está amarrada ali no cenário. This may hurt just a little. Não gosto do tom do Lua Nova, não gosto daquela indecisão que fica ali no roteiro entre dar mais espaço para o Jacob ou dar mais espaço para o Edward e tentar sair ganhando dos dois lados.
Eclipse, por exemplo, toma uma decisão em favor do Jacob e é a melhor coisa que poderia acontecer para o filme. You just don't belong in my world, Bella. I belong with you. Mas eu sei também que não adianta ficar levantando esse tipo de objeção. Que a saga é um contínuo, que os fãs já chegam no cinema seduzidos, que basta não desviar demais do que a Stephenie Meyer fez nos livros e pentear bem bonitinho o cabelo do Robert Pattinson, que tá tudo bem. Então fica aqui a minha humilde opinião de quem eu confesso já passou um bocadinho da idade de avaliar vampiros românticos ou lobisomens sedutores. Tem certas coisas com as quais não adianta a gente brigar, e uma delas é o sucesso da saga Crepúsculo. Os 2 primeiros filmes são fraquinhos? São, não tem dúvida. Adianta falar isso para o público que ama a saga Crepúsculo? Não, não adianta. Então hoje vamos mudar um pouquinho a conversa e falar de qualidades. O terceiro e novo filme da saga, Eclipse, tem um novo diretor também. É o David Slade, que dirigiu meninamá.com, aquele filme em que a Ellen Page é uma garota que sai à cata de um pedófilo. E dirigiu também 30 Dias de Noite, aquele filme de vampiros no Alasca, que era quase bom, que tinha muito clima, mas estava na cara que ali tinha tido muita interferência de estúdio e o filme não era tudo que poderia ser, mas que tinha clima, tinha. Bom, essa dupla experiência do David Slade, tanto de dirigir atores jovens, como, por exemplo, a Ellen Page, que ele praticamente lançou com o meninamá.com, antes dela fazer Juno, e também de dirigir terror, se mostra muito útil nesse filme. Apesar do material não ser muito diferente, nem do Crepúsculo e nem do Lua Nova, aqui a sensação que se tem é que todas as porcas e os parafusos foram mais bem apertados e que o conjunto todo é mais sólido, se segura melhor. Isabella Swan, I promise to love you every moment forever. Dessa vez tem muitas questões políticas entre vampiros e lobisomens em jogo. Os Volturi, que são aquele clã de vampiros super malvados que mora na Itália, estão usando a Débora, aquela vampira ruiva que perdeu o namorado dela, também uma vampira má, para montar um exército de vampiros novinhos, vampiros recém-criados. Diz o filme, não acho que tem nenhum correspondente teórico para isso na literatura tradicional sobre vampiros, que os vampiros recém-criados são os mais fortes, os mais poderosos de todos, porque eles ainda têm muita dificuldade em se controlar e porque eles ainda têm sangue humano circulando nas veias. Então eles são criaturas super poderosas e super impulsivas. Então tem um monte de gente usando, mais um monte de gente que não sabe que está sendo usada. Além de tudo, tem a rixa entre os vampiros e os lobisomens, e principalmente a rixa entre o Edward Cullen, o vampiro romântico que ama a Bella, e o Jacob, o lobisomem romântico que ama a Bella. Jacob, what are you doing? I'm here to warn you. Just leave now. Todos amam a Bella e eu nunca vou entender muito bem por quê. Porque eu acho que ela tem uma cara de amora azeda, essa menina. Não estou falando necessariamente da Kristen Stewart, que eu até já vi fazer outros papéis interessantes. Mas a Bella está sempre assim, com aquela cara de... né? Vai entender a cabeça de menino também, mas eu acho que tem 1000 meninas mais interessantes pelas quais eles se apaixonarem do que ela. Enfim, como nem toda adolescente se sente bonita e se sente interessante e atraente o tempo todo, essa provavelmente é uma das razões pelas quais a saga faz sucesso. As meninas acham que elas são sem graça, não são, deixa eu contar para vocês que com 16 anos ninguém é sem graça. Mas elas acham isso e elas ficam fascinadas com a ideia de que, mesmo sendo como elas são, alguém como Edward ou alguém como Jacob vai se interessar por elas. You have to consider the idea that I might be better for her than you are. Imagina o Edward e o Jacob se interessando por elas ao mesmo tempo e brigando por elas. Então, a ideia é muito atraente. E o filme explora bem isso, só que aqui tem uma pegadinha. O tempo todo, desde que a série começou, sempre se falou no Robert Pattinson, o Robert Pattinson. Ai, como as meninas deliravam com o Robert Pattinson. Bom,
Com o filme anterior, o Lua Nova, esse equilíbrio começou a mudar um pouquinho. E agora, nesse terceiro filme, para mim, pelo menos, não tem dúvida. O astro do filme, a pessoa realmente interessante do filme, é o Taylor Lautner, que faz o Jacob. Aliás, tem uma fala ótima que em português não funciona muito bem, mas eu tenho certeza que todo mundo vai entender. A Bella está morrendo de frio, o Edward Cullen não pode esquentá-la, porque obviamente ele é um vampiro e morto, né? Não tem calor, e daí o Edward, muito a contragosto, consente que o Jacob abrace a Bella para aquecê-la. E daí o Jacob fala, deixa eu fazer isso, you know I'm much hotter than you. O que quer dizer, claro, que ele é uma criatura muito mais quente do que o vampiro, mas também é o Taylor Lautner dizendo para o Robert Pattinson, eu sou muito mais bonito que você. Não só bonito, a palavra tem outros desdobramentos, mas a gente vai deixar por aí. Bom, quem lê os livros sabe que a Bella vai ficar seriamente balançada. E eu entendo por quê. This means an ugly fight with lives lost. We're in. Tem um monte de coisas que podiam ser melhores? Tem, mas dou aqui então os devidos créditos ao David Slade, que fez um bom trabalho de direção, acentuou o clima de risco, de terror um pouco da série, embora continue não sendo explícita, e para o Taylor Lautner, que ali na raça, ele quase foi demitido depois do primeiro filme, mas na raça, com força de vontade, conquistou o papel e fez com que o papel crescesse. Fez principalmente com que a importância dele crescesse. Entre os agentes de Hollywood, hoje é consenso, o Taylor Lautner é o ator no qual vale a pena investir. Já vamos lá pelo quarto filme da saga Crepúsculo, vão ser 5 no total, e para mim é impressionante como as coisas continuam mais ou menos no mesmo ponto em que estavam no primeiro. Não estou falando da história, a história avança. Amanhecer, parte 1, é o filme em que finalmente a Bella e o Edward Cullen vão se casar, consumar o casamento, apesar da grande apreensão de todos que sabem exatamente o que ele é. I, Edward Cullen, take you, Bella Swan. For better or for worse. To love. To cherish. E este é também o filme em que ela vai engravidar na lua de mel de um bebê que cresce muito rapidamente, que suga toda a energia dela, toda a força dela, vai deixando ela cadavérica e, não estou adiantando nada que todo mundo já não saiba, isso tudo vai culminar com um parto brutal. The fetus isn't compatible with your body. It's too strong and fast growing. It's crushing you from the inside out. Your heart will give out before you can deliver. O que é interessante para mim é que, embora a história progrida, como os personagens, quase todos eles, pelo menos para mim, parecem parados no mesmo lugar. Amanhecer é até dirigido com uma certa competência pelo Bill Condon, que fez um filme muito bacana chamado Deuses e Monstros, com o Ian McKellen, em 98. E fez também o Kinsey, Vamos Falar de Sexo. Ele é um cineasta sério. Acho que ele foi escolhido justamente para isso, para dar esse tom mais grave que essa fase da história pede. You did this. I can't see Bella's future anymore. A questão é que o Robert Pattinson continua sempre fazendo a mesma cara em todas as situações e a Kristen Stewart continua fazendo aquela cara de adolescente que está com o saco cheio. Tudo assim, legal, vamos casar, legal, ontem à noite nossa lua de mel, bacana. É tudo nesse tom, mas essa menina fica muito cansativa. Eu sei que vocês vão me odiar por dizer isso. Para mim, o filme ganha vida, e isso já tinha acontecido no anterior, o Eclipse, que eu continuo achando o melhor deles até aqui. O filme ganha vida mesmo quando o Jacob entra na história. If you kill her, you kill me. Eu acho que vai acabar a saga Crepúsculo, Robert Pattinson vai ter uma carreira até razoável, a Kristen Stewart vai ter uma carreira boa, eu já vi ela em outros filmes em que ela é uma presença muito mais interessante do que, na minha opinião, em Crepúsculo, mas quem vai para frente, na minha opinião, é o Taylor Lautner. Ele quase perdeu o papel do primeiro para o segundo filme, porque acharam que ele era novinho demais e o papel do Jacob ia crescer muito, mas ainda bem que ninguém fez essa bobagem, porque se acharam um astro com essa série, é ele mesmo.